Salve, rapaziada. Ótimo dia para todos. E hoje é noite de decisão na Neoquímica Arena, hein? Partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam e o Corinthians precisa reverter um placar muito adverso, né? O Corinthians perdeu por 2-0 do Dragão na primeira partida lá em Goiânia e agora precisa reverter esse placar. O Atlético Goianiense, que pode perder por até um gol de diferença, estará classificado. 2 gols de diferença a favor do Corinthians. Corinthians e Atlético Goianiense disputarão a decisão nos pênaltis para a semifinal. E em caso de vitória de 3 gols de diferença para cima do Corinthians, o Corinthians garante a classificação. E, obviamente, qualquer vitória e qualquer empate do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense segue vivo na competição. O Corinthians precisa reverter um retrospecto que já foi falado em alguns vídeos aqui no R-City. Faz mais de 14 anos que o Corinthians não consegue reverter um resultado negativo de 2 gols de diferença em mata-matas. Né? A última vez foi em 2008 contra o Goiás, né, pela Copa do Brasil. Depois disso, o Corinthians nunca mais reverteu um placar de 2 gols de diferença, né, para o seu adversário, e não conseguiu reverter essa diferença em outro jogo. Né? Então, bem difícil a situação do Corinthians, muito complicado. O favoritismo que era do Corinthians acabou mudando de lado. Agora está do lado da equipe goiana, né? Está do lado do Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense também vive grande fase, não só na Copa do Brasil. O Dragão vive uma grande fase na Copa Sul-Americana. Já está garantido na semifinal da competição internacional e enfrentará o São Paulo, né? Rival do Corinthians no estado de São Paulo. Então está muito bem na Sul-Americana e tem tudo muito bem encaminhado para garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Grande momento vive o Atlético Goianiense. Corinthians, além dessas dificuldades, não terá o lateral direito Rafael Ramos. Rafael Ramos, que está lesionado, não atuará na partida de amanhã. O lateral que será relacionado para a partida é um jovem da base, é o Léo Maná. Ele estará no banco de reservas e provavelmente, né, se tudo der certo, o Fagner será o titular do Corinthians na lateral direita. Rafael Ramos, que é o reserva imediato do Fagner, mas vem fazendo boas partidas do lateral, né? Poderia atuar, né, entre os titulares também. O Vitor Pereira vem revezando bastante os dois atletas, mas muito provável que o Fagner será o titular. Rafael Ramos fora, cortado da partida devido à lesão, então o lateral direito português está de fora desse jogo decisivo. E se o Corinthians, além desse problema, e se não bastasse a eliminação da Libertadores, o Corinthians vem de uma derrota contra o seu maior rival. O Corinthians ele perdeu para o Palmeiras, né, no último sábado por 1-0 e vem com uma pressão gigantesca para essa partida. Vai definir em casa com o estádio lotado amanhã, então não vai faltar apoio da torcida, mas a pressão também está gigante para cima dos jogadores, para cima do Vitor Pereira. Parte da torcida está ao lado do Vitor Pereira, apoia o treinador português, mas outra parte da torcida já começa a ter muita desconfiança com o treinador e alguns mais radicais até pedem a cabeça do treinador. O principal jogador do Atlético Goianiense não é só o Corinthians que tem más notícias. O principal jogador do Atlético Goianiense, que é o meia Jorginho nessa temporada, ele está com dores no tornozelo e é dúvida, né? Não é um desfalque certo, mas ele será reavaliado e só saberemos momentos antes da partida de amanhã se o Jorginho estará entre os titulares para o Atlético Goianiense. Lembrando que esse meia, né, o camisa 10 do Dragão, ele tem 8 gols marcados e 7 assistências na temporada. Jogador muito importante do Dragão, que se ficar de fora vai fazer muita falta, né? Fez muita diferença na primeira partida da Copa do Brasil contra o Corinthians, então fará falta demais. E além disso, né, tem um fato interessante dessa partida. Eu acho que é a única equipe, viu, que nunca
perdeu para o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians, que tem como principal fator jogar dentro da sua casa, o Atlético Goianiense jamais perdeu para o Corinthians jogando na casa corintiana. Foram 4 partidas com 3 vitórias do Atlético Goianiense e 1 empate. Quem diria, são poucos confrontos, mas o Atlético Goianiense, quando vai para a Neoquímica Arena, apronta grandes surpresas na vida do Corinthians. Olha que dado interessante e um tabu que é muito importante para o Corinthians quebrar, principalmente amanhã, né? Que precisa mais do que nunca dessa vitória. E além disso, o retrospecto geral, o Atlético Goianiense tem mais vitórias. São 6 vitórias do Dragão, 5 vitórias do Corinthians e 5 empates. A má notícia, né? O mau momento do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem muito bem nas Copas, porém no Campeonato Brasileiro não vem bem. É o vice-lanterna da competição com 21 pontos. Porém, o Atlético Goianiense está a 2 pontos da primeira equipe fora do Z4. Então está muito embolado a zona de rebaixamento, mas o momento do Dragão é péssimo no Campeonato Brasileiro. Isso acaba preocupando bastante, né? Muitas competições, o Atlético Goianiense não tem um elenco ali rico, né? Rico de jogadores técnicos, então não dá para mesclar muito o time, então acaba cansando o elenco, ou quando tenta mesclar, cai muito o nível técnico da equipe e acaba refletindo na competição de pontos corridos, que no caso é o brasileiro. Temos uma amostra, né? O Atlético super bem nas Copas, bem na Copa do Brasil, bem na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro é o penúltimo colocado e precisa sair logo dessa situação, que já estamos no segundo turno, as rodadas vêm passando e, obviamente, essa preocupação entra nas partidas de Copas também, né? O Atlético Goianiense acaba pensando nessa situação. Não adianta nada ir longe nos mata-matas e o time no final da temporada acabar caindo para uma segunda divisão. Seria bem complicado e decepcionante. O Corinthians é o terceiro no Brasileiro, né? Ao contrário do Atlético Goianiense. O Corinthians está bem no Campeonato Brasileiro e é o terceiro colocado com 39 pontos. Depois da derrota contra o Palmeiras colocou 9 pontos à frente do Corinthians e agora fica bem difícil para o Corinthians alcançar. Vamos aqui, ó, nossa interatividade aqui. O Corinthians pela Copa do Brasil, o Corinthians entrou na terceira fase da Copa do Brasil, porque estava na disputa da Libertadores, e o Corinthians na terceira fase venceu a Portuguesa, garantiu a classificação contra a Portuguesa, empatando a primeira partida por 1-1 e vencendo a segunda com tranquilidade por 2-0. As oitavas de final, o Corinthians também não sofreu grandes sustos, venceu o Santos por 4-0, e na partida de volta na Vila Belmiro administrou e acabou perdendo por 1-0, mas a classificação já estava praticamente garantida já naquele jogo de Itaquera. E agora é o grande desafio do Corinthians, né? 2-0 para o Atlético Goianiense na primeira partida e o Corinthians precisa reverter esse resultado, que é muito complicado. Quem acompanhou a partida ou quem já viu outras partidas do Atlético Goianiense sabe o quanto a equipe goiana dá trabalho, o quanto que a equipe goiana dificulta os adversários. Agora, olha o retrospecto do Atlético Goianiense, está invicto na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, que entrou na primeira fase, venceu o União Rondonópolis na primeira fase por 3-0. Na segunda fase, venceu do Nova Venécia por 2-1. Na terceira fase, aí foi um jogo complicado. 1-1 jogando em casa contra o Cuiabá e jogando fora de casa 0-0, e o Atlético Goianiense garantiu a classificação nas penalidades. Nas oitavas de final, assim como o Corinthians, o Atlético Goianiense teve um clássico. Encarou o Goiás, empatou em casa por 0-0 e fora de casa goleou o Goiás por 3-0. E agora contra o Corinthians, venceu por 2-0 em casa e vai com uma situação teoricamente, obviamente, bem confortável. O Atlético Goianiense chega para essa decisão favorito, né, para a vaga na semifinal. O Atlético Goianiense que foi até melhor na partida fora de casa nas oitavas, mas jogando em casa já fez um ótimo placar contra o Corinthians
e se souber administrar, se tiver maturidade, já está com um pezinho na semifinal. As últimas partidas do Corinthians, as 5 últimas partidas do Corinthians, um retrospecto bem ruim do Corinthians, 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória, né? Que foi há 5 partidas atrás contra o Botafogo. Depois disso, perdeu para o Flamengo, empatou com o Avaí, perdeu para o Flamengo novamente na Libertadores e perdeu para o seu maior rival. E por último, né, as cinco últimas partidas do Atlético Goianiense, o oposto do Corinthians. O Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo por 4-1, foi goleado. Em compensação, venceu o Nacional do Uruguai por 1-0 fora de casa, ganhou do Red Bull Bragantino em casa, goleou o Nacional por 3-0 jogando em casa e empatou no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Bom momento aí da equipe do Atlético Goianiense, fases completamente diferentes entre Corinthians e Atlético Goianiense. Outro ponto aí que pode colocar um favoritismo para o Dragão, né, na partida de amanhã. O provável Corinthians para a partida de amanhã é com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Na meiuca, Duqueiroz, Cantígio e Renato Augusto. E o trio de ataque com Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Corinthians precisa ir com tudo para a partida de amanhã, não pode esperar, assim como foi contra o Flamengo. O Corinthians, naquela partida contra o Flamengo na Libertadores, acabou pecando de entrar com 3 volantes, e tudo indica que amanhã o Corinthians fará diferente. Entrará com o Renato Augusto, né, na criação das jogadas, que voltou de lesão e atuou bem, né, na maioria das partidas. Não reverteu em resultados para o Corinthians, mas é um jogador que dá um dinamismo totalmente diferente. Então eu acho que uma possível classificação do Corinthians passará muito pelos pés deste jogador. Renato Augusto pode ser o nome de um milagre, de uma classificação heróica do Corinthians. O que eu vejo como algo bem difícil, bem complicado, tá? Porque o Corinthians vem de péssimas partidas, vem de uma pressão absurda. Eu não sei como esses jogadores podem reagir. Óbvio que tem muitos jogadores experientes, né? Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, a maioria são jogadores experientes, principalmente nessa linha defensiva. Mas os jogadores jovens ali, o Duqueiroz, o Yuri Alberto, que ainda não desencantou no Corinthians, tá precisando fazer um gol, tá bem difícil a situação, né? E numa partida dessa, a pressão dobra, triplica. Então, esses jogadores precisam ter muita personalidade para reverter um placar desse. Eu acho muito complicado, eu acho pouco provável a classificação do Corinthians. Eu acho que hoje, né? Estou gravando no dia anterior, mas hoje, né? O vídeo está indo ao ar na quarta. Eu acho que hoje é muito difícil, pouco provável uma classificação do Corinthians. Eu acho que o Corinthians até consegue vencer a partida. Vence por 1-0, mas não garante a classificação. Ficará apenas aí com o Brasileirão até o final da temporada. Aí vai ter que lutar muito para, quem sabe, tirar esse título do Palmeiras. Mas eu acho que amanhã acaba o sonho das Copas para o Corinthians e, em teoria, acaba a temporada do Corinthians. Até porque o Corinthians não terá forças, não tem time para buscar esse título brasileiro. Então, amanhã, hoje, sempre esqueço, hoje o Corinthians acaba se despedindo da Copa do Brasil. Mas o maior pecado foi na última rodada, né, na primeira partida da Copa do Brasil, que acabou perdendo por 2-0. Não poderia ter perdido. Até porque, vamos combinar, a equipe do Corinthians, pelo menos no papel, é uma equipe melhor que a do Atlético Goianiense. Tinha que reverter isso dentro de campo, mas não conseguiu, foi muito abaixo do que esperavam e acabou perdendo por 2-0. O Atlético Goianiense vive um bom momento, vai vir, obviamente, para se defender e explorar espaços que o Corinthians vem dando muito ultimamente, né? E amanhã e hoje à noite o Corinthians ele vai para cima, vai precisar ir para cima para tentar pelo menos levar a partida para as penalidades e vai acabar deixando muitos buracos no setor defensivo.
e o Atlético Goianiense com jogadores que vêm se destacando, principalmente o Wellington Rato, que joga ali pelo lado esquerdo e é muito veloz, é o jogo que esses jogadores querem. Um espaço ali para correr, para quebrar uma linha defensiva, ou quem sabe nem ter essa linha defensiva, porque o time do Corinthians vai estar no campo de ataque. É tudo que esses jogadores de velocidade querem. Então, se o Atlético Goianiense faz um gol, o Corinthians aí sim dá adeus de vez para a competição. Mas eu acho que, mesmo o Corinthians fazendo uma grande partida, o Corinthians não consegue a classificação. O Vitor Pereira tem muito para melhorar nessa equipe, a gente tem visto isso nos últimos jogos, né, contra Flamengo, contra Palmeiras, até em partidas menores do Campeonato Brasileiro, o Corinthians às vezes deixa muito a desejar. Uma classificação, o Corinthians teria que fazer uma partida que beirasse a perfeição. E não aconteceu até hoje, eu acho que não é na partida de amanhã que vai acontecer com o Atlético Goianiense, que está tão arrumadinho. Mesmo vivendo um período complicado no Brasileirão, eu acho que o Atlético Goianiense vai manter a sua grande postura que vem tendo nas Copas e garante a classificação para as oitavas de final. E você, o que você pensa para a partida de hoje? Quem levará a melhor? Timão ou Dragão? Comente aqui, tá bom? Se inscreva no canal, dá essa moral aqui pra gente da R-City, acompanhe todos os nossos conteúdos e não perca nada, tá bom? Tamo junto, rapaziada, grande abraço e até a próxima. É nóis!